Bom, então vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre movimento uniforme. Então nós já estamos estudando na verdade sobre cinemática, né? Que é a área da mecânica que estuda o movimento, sem se preocupar com o que provocou o movimento. E a gente estudou sobre velocidade média, estudamos sobre aceleração média, estudamos sobre deslocamento, distância percorrida, né? E eu comecei a falar sobre movimento uniforme. É o difícil é toda hora entrando alguém. Então, comecei a falar sobre movimento uniforme, falei sobre movimento uniformemente variado. Eu cheguei a gravar até uma videoaula sobre a diferença, né, entre movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Ela está no meu canal no YouTube, tá? Quem quiser assistir ela no meu canal, vou colocar aqui na descrição, ó. É o meu nome, ó, Rafael Reis Amorim. Só procurar lá no YouTube que você acha, tá? Deixa eu ver se eu já coloco o link aqui, fica mais fácil ainda, né? Pegar um link do vídeo já fica mais fácil ainda. Vamos ver se ele abre aqui. Conflito se autorizar quem pediu autorização para entrar. Não. Então, aqui está o vídeo da aula que eu falei da correção da prova, tá? O vídeo é longo porque foi uma aula mesmo de 47 minutos que a gente teve, né? E o vídeo da aula que eu falei sobre tipos de movimento, cadê? Essa aula aqui, eu vou só copiar o link e jogar lá no comentário, tá? Então vamos lá, vou começar a aula de hoje. A aula é sobre movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? Bom, um movimento uniforme é todo e qualquer movimento que apresentar velocidade constante e aceleração igual a zero. Ou seja, a velocidade do objeto, ela não se altera com o passar do tempo, ela permanece sempre a mesma. E se isso acontece é porque não existe aceleração. Afinal de contas, nós vimos que a aceleração é o que altera a velocidade, né? Quando eu piso no acelerador, a velocidade do carro aumenta, por exemplo. Então, o movimento uniforme ele não tem aceleração. A aceleração é zero e a velocidade do objeto é sempre a mesma. Então, aqui eu peguei uma figura para ilustrar um pouco do que eu estou falando. Então, aqui eu tenho um carro. Quando o tempo aqui é igual a zero, a parte da frente do carro está na posição 20. Quando o tempo é 1 segundo, ele passa pela posição 30. Quando o tempo é 2 segundos, ele passa pela posição 40. Quando o tempo é 3 segundos, ele passa pela posição 50. Então, a gente pode observar que a cada segundo que passa, o carro está andando 10 metros. Ou seja, a velocidade desse carro é constante. E se a velocidade dele é constante, ele está realizando um movimento uniforme, certo? Bom, se a trajetória do movimento for uma linha reta, eu vou classificar esse movimento como sendo um movimento retilíneo uniforme. Se a trajetória for um círculo, eu vou classificar o movimento como sendo um movimento circular uniforme. Então, a depender da trajetória, a gente pode ter aí, digamos, subclassificações, certo? Mas, de uma maneira geral, independente da trajetória, todo movimento uniforme possui velocidade constante e aceleração igual a zero. Nesse começo é meio complicadinho, pessoal. Os atrasados, né, estão entrando na aula, tem que ficar saindo. Bom, vamos lá. Continuando. Opa.
Bom, continuando. Então, o movimento uniforme, ele pode ser descrito matematicamente por essa equaçãozinha aqui, ó. Essa equação, ela é chamada na física de função horária da posição do movimento uniforme. Então, o que é que diz essa equação? Ela diz que a posição final, que eu represento pela letra S, é igual à posição inicial, que eu represento pelas letras SO, o O pequenininho aqui, né? Mais a velocidade do movimento vezes o tempo, tá? Deixa eu só autorizar o povo a entrar aqui. Aí. Voltando. Então, todo movimento uniforme, independente da trajetória, é descrito por essa equação aqui, tá? O S está até escrito aqui no slide, ó, é a posição final. O SO é a posição inicial. O V é a velocidade e o T é o tempo, certo? Então, essa função, ela é uma função horária. Então, a principal variável dessa função é o tempo. E ela é uma função horária do primeiro grau. Como é que eu sei que ela é uma função do primeiro grau? Porque o expoente do t, quando não aparece nenhum número aqui, o expoente é 1. Então, o maior expoente da variável, que é o tempo, é 1. Então, é uma função do primeiro grau. Deixa eu só autorizar o povo a entrar aqui. Acho que agora parou. Vamos lá, voltando. Passar mais um slide. Vamos lá. Vou agora fazer um exemplo de como aplicar essa equação aqui, né, para resolver um problema de movimento uniforme. Então, vamos lá. Exemplo 1. Um objeto tem o seu movimento descrito pela função S igual a 30 mais 6t. Deixa eu botar esse S aqui para ficar embaixo. Fica melhor. Aí. Então, S igual a 30 mais 6t, onde a posição é medida em metros e o tempo é medido em segundos. Nesse tipo de exercício, é muito importante o texto me dar pistas sobre as unidades de medida, né? Nesse caso, ele está falando que a posição é medida em metros e o tempo é medido em segundos. Determine, letra A, a posição inicial do objeto, letra B, a sua velocidade, letra C, a posição quando o tempo for igual a 2 segundos. Letra D, o tempo necessário para o objeto passar pela posição S igual a 90 metros. Então, eu vou explicar detalhadamente um por um. Vou deixar aqui o povo entrar na aula. Bom, eu vou compartilhar a tela do meu celular com vocês para eu ter acesso a uma lousinha digital que eu usei na última aula. Vou usar de novo. Então, vamos lá. Agora fica mais fácil. Vamos lá. Então, vocês estão enxergando a luzinha aí? Deixa eu mudar aqui para que a pessoa que esteja assistindo também consiga ver a luz. Brincadeira. Não, não é aqui. Oi. Oi. Eu vi o celular tocando. A mamãe foi lá embaixo, foi? Foi. Tá, ela já veio. Ela foi pegar alguma coisa que chegou. Aqui, achei. Pode falar uma coisa pra mim? Vamos lá. Que isso, papai? Bom, acho que agora apareceu, né? Então, vamos lá. Então, ele me deu a seguinte equação. S, cadê? Travou aqui meu celular, peraí. Deixa eu ver se ele volta. Sair e entrar de novo. Aí, agora foi. Dá um oi, pessoal, minha filhinha. Oi!
Ela está aqui aprendendo física, hein? Aula de física. Vamos lá. Então, vamos lá. A equação é essa daqui, ó. S igual a SO mais V vezes T. Tá. Ele falou no exercício que... Deixa eu voltar lá na... Cadê? Deixa eu voltar aqui na página da pergunta. Caramba. Oi! Então, ele falou que a posição, que a equação, né, é dada por S igual a 30 mais 6T. Então, vamos lá. Agora dá para fazer o exercício. Vamos lá. Então, ele me deu essa equação aqui, ó. S igual a 30 mais 6T. Vai lá ver. O papai está trabalhando. Daqui a pouco o papai brinca com você. Bom, então, ó, o S0, que é a posição inicial, ó, vai ser o 30. Então, comparando, eu vou comparar as duas, ó. Eu escrevi a fórmula em cima e a equação que ele me deu embaixo. Se eu comparo as duas, ó, quem está no lugar do S0 na equação de baixo é o 30. E quem está, vou colocar aqui de amarelo, ó, quem está no lugar da velocidade é o 6. Então, fazendo uma simples comparação, né? Então, fazendo uma simples comparação, a gente consegue descobrir que a posição inicial, que é o que eu circulei aí de vermelho, ó, vai ser 30 metros. Então, a resposta da letra A é que a posição inicial é 30 metros. Beleza? Vocês entenderam? Vocês entenderam aí a letra A? Beleza? Responde aí no chat se sim ou não. Então, o que é que a gente faz? Escreve a equação. Vou escrever de novo. O que aconteceu? Caiu aqui a internet, peraí. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Cadê o... Agora ela de novo. Tá aqui no cantinho. Aí, agora foi. Bom, vamos lá. Escrever de novo. S igual a SO mais V vezes T. Então, essa é a equação, a fórmula, né? E no problema, ele falou que o movimento é descrito por essa equação aqui, ó. S igual a 30 mais 6 vezes T. Então, eu escrevo uma equação embaixo da outra. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a comparação das duas. Eu quero descobrir quem que é a posição inicial. Então, a posição inicial na fórmula é o SO. Quem está no lugar do SO aqui, ó, é o 30. Então, a resposta da letra A é que a posição inicial é 30. Então, deixa eu escrever aqui, ó, letra A. SO igual a 30 metros. Beleza.
Na letra B, eu quero saber qual que é a velocidade. De novo, faz a equaçãozinha aqui, ó. Compara as duas, a gente vê que quem está no lugar do V, na equação de baixo, é o 6. Então, a velocidade é igual a 6. Oi, A aula travou, ninguém tá te dando água. tá me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Chegando, professor, que a gente ligou. É, mas tem metade da aula já. Bom, vamos lá. Ainda bem. Então, eu vou repetir de novo. Vamos lá. A posição inicial é o que eu quero saber, na letra A. A equação é S igual a SO mais V vezes T. A fórmula que ele me deu no exercício é essa daqui. S igual a 30 mais 6T. Então, eu vou comparar as duas. Eu vou comparar a equação de cima com a de baixo. Então, comparando as duas, ó, quem está no lugar do SO é o 30. Então, a posição inicial é 30 metros. Essa é a resposta da letra A. Beleza. Letra B. Na letra B, eu quero saber a velocidade. Então, quem está no lugar da velocidade aqui, ó, é o 6. Então, a velocidade é igual a 6 metros por segundo. Então, eu sei a resposta da A e a resposta da B. Vamos voltar lá para a pergunta. Na letra C, ele quer saber a posição quando o tempo é 2 segundos. Vamos lá. Então, ele quer saber o valor do S quando o tempo for 2 segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação que ele me deu no problema. S igual a SO. A SO não, desculpa. Quer saber a posição quando o tempo é 2 segundos. Vou pegar a equação que ele me deu no problema. S igual a 30 mais 6T. E aí, onde tem o T, aqui, ó. Onde tem o T, eu vou trocar pelo 2. Então, vai ficar S igual a 30 mais 6 vezes 2. Vamos lá. 6 vezes 2 vai dar 12, né? Primeiro a gente faz o produto. Então, fica S igual a 30 mais 12. 30 mais 12 vai dar 42. Então, S é igual a 42 metros. Então, quando o tempo for igual a 2 segundos, né? A posição vai ser 42 metros. Tem alguém que entrou aqui, eu não consegui apertar permitir, não sei quem foi. Já tentei. Não apareceu, mas apareceu tão rápido, não sei. Bom, vamos lá, vamos continuar. E na letra D, ele quer saber quanto tempo ele vai precisar para passar pela posição 90 metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou de novo pegar a equação que ele me deu no problema. Deixa eu só me organizar aqui, agora apareceu. Letra D. Então, pega a equação que ele me deu no problema, que é o S igual a 30 mais 6T. E aí, agora, onde tem o S, eu vou trocar pelo 90. Então, vai ficar 90 igual a 30 mais 6 vezes T. Aí, o que eu vou fazer? Esse 30 aqui, ó, ele está positivo, né? Quando não tem sinal, é positivo. Eu vou passar ele para o outro lado da igualdade. Quando eu passar, ele vai ficar negativo. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. 90 menos 30 é igual a 6 vezes T. Aí faz a continha de menos. 90 menos 30 vai dar 60. Isso é igual a 6 vezes T. Aí agora, ó, esse 6 que está aqui multiplicando
eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Então, vai ficar T igual ao 60, que já estava lá, dividido pelo 6 que eu passei. E 60 dividido por 6 vai dar 10. Então, vai demorar 10 segundos para o objeto chegar na posição 90 metros. Beleza, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Professor, se a prova tá fácil na global? Ah, tá no mesmo nível da prova mensal, tá? Mais ou menos, tá? Tão fácil, mas também não tá nada impossível. Então, vamos lá. Vou voltar agora aqui pro slide. Deixa eu sair aqui dessa lousa. Parar a apresentação. Aí, agora eu vou voltar a apresentar aqui o meu computador. Beleza. Então, já temos a resposta para todas as quatro, né? A posição inicial é o 30 metros. A velocidade é 6. A posição, quando o tempo for 2 segundos, é o 42, né? E o tempo vai ser os 10 segundos. Beleza. Segundo exemplo. Um carro parte do quilômetro 10 de uma estrada e viaja com velocidade constante de 72 km por hora. Determine a equação que descreve esse movimento e a posição quando o tempo for igual a 2 segundos. Então, ele me pediu duas coisas. A equação que descreve o movimento e a posição quando o tempo for 2 segundos. Bom, então, deixa eu só autorizar aqui quem entrou. Vou de novo compartilhar a tela do meu celular enquanto isso. Vamos lá. De novo para a luzinha. Aí eu volto aqui. Vamos lá. Então, a posição inicial que ele me deu foi de 10 km. E a velocidade do carro, 72 km por hora. Bom, para achar a equação que descreve esse movimento, o que eu vou fazer? Muito simples. Eu vou pegar a equação na fórmula, né? S igual a SO mais V vezes T. Então, sempre que for movimento uniforme, vai ser essa fórmula. A aula acaba às 5 horas, tá? Que é quando começa a aula de química. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar essa equação, que é a equação que eu dei, né? Que é a equação do movimento uniforme. E onde tem o SO, eu vou trocar pelo 10. Então, vamos lá. Onde tem o SO, eu vou trocar pelo 10, que é o valor que ele vale. E onde tem a velocidade, que é o V, eu vou trocar pelo 72. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar branco de novo. Vai ficar S igual a 10, que é a posição inicial, mais 72, que é a velocidade, vezes t, que é o tempo. Então, essa é a função que descreve o movimento desse carro. Tá? Então, toda vez que o exercício pedir para você escrever a função do movimento, você vai substituir, vou até escrever aqui a equação geral de novo, ó. Você vai substituir somente a posição inicial e a velocidade. Tá? A posição inicial é o ponto de onde ele partiu, então esse valor é constante. E a velocidade do movimento também é constante. Então, toda vez que ele pedir uma função, você vai substituir apenas a posição inicial e a velocidade. E eu não posso fazer essa soma aqui.
Por que que eu não posso fazer essa soma aqui? Porque esse cara aqui, ó, ele tem T e esse não tem. O 10 não tem. Então, eu não posso somar uma coisa que tem T com outra coisa que não tem T. Então, a resposta para a minha questão é uma equação mesmo. É simplesmente S igual a 10 mais 72T. Essa é a resposta. A resposta é a equação. Resposta da letra A. Na letra B, ele quer que a gente ache a posição quando o tempo for 2 segundos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mesma equação que eu achei na letra A e onde tem o T, eu vou colocar 2 segundos. Então, vai ficar assim, ó. S igual a 10 mais 72 vezes 2. Aí faz primeiro produto, né? Na matemática a gente sempre faz primeiro produto. 72 vezes 2 vai dar 144. Opa, coloquei errado. Vai ficar S igual a 10 mais 72 vezes 2. Bem, então, S igual a 10 mais... E é mais, né? Tinha colocado igual. 144. E agora você soma. 144 mais 10 vai dar 154 metros. Ou seja, quando o tempo for 2 segundos, o objeto vai estar na posição 2 segundos, 2 horas, desculpa, o objeto vai estar a uma distância de 154 metros. Tá? Dúvidas, pessoal? Beleza. Então, vamos voltar. Deixa eu tirar aqui a tela do celular para compartilhar de novo o slide. Aqui. Bom, cadê meu slide? Aqui. Bom, vou falar agora um pouco sobre gráficos, né? Deixa eu voltar. Deixa eu ver aqui, tá a tela que eu estou compartilhando aqui. Bom, vocês estão conseguindo ver o slide de novo? Sim? Vocês têm que clicar no bonequinho onde tem o número de pessoas que tá e procurar o meu nome, Rafael Reis Amorim, aí vai ter lá os slides. Tudo bem? Estão conseguindo ver agora? Não? Tá, vou. Tá? Beleza. Então vamos lá. É só clicar no bonequinho, onde tem aí as pessoas que estão participando, e procurar o meu nome. Aí tem 2 vezes o meu nome repetido. Você vai clicar no que está o desenho de um gráfico. Então vamos lá. Tá conseguindo ver agora? Não dá pra ver não, professor. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de apresentar e ligar de novo. Pera aí. Que aí eu acho que é mais garantido de vocês estarem vendo. Vamos lá. Retornar a apresentação. E aí se aparece agora. Agora foi, professor. Tá. Não foi não. E agora? Não foi nada ainda. Agora foi? A minha foi. Tá, beleza. Então aqui... Ainda não? Você tem que clicar nos bonequinhos lá, ó, tem onde tem o 77. Clica no bonequinho. Aí tem 2 vezes o meu nome. Você vai clicar no onde está aparecendo na tela. Tem uma bolinha preta com o nome escrito e outro tem aparecendo na tela. Conseguiu? Tá bom. Consegui. Beleza, então vamos lá. Então aqui eu tenho os gráficos do movimento uniforme. Então aqui eu tenho o gráfico da posição em função do tempo. Aquela função que eu tinha mostrado para vocês, né, o S igual a SO mais V vezes T,
é uma função do primeiro grau. E toda função do primeiro grau vai ter como gráfico sempre uma linha reta. Então, aqui eu tenho 6 exemplos de gráficos, né, do movimento uniforme. Então, aqui eu tenho, por exemplo, como gráfico uma reta crescente que começa do zero. Se a reta começa do zero, isso quer dizer que ele partiu da posição inicial igual a zero. E se a reta é crescente, isso quer dizer que a velocidade é positiva. Então, toda vez que a reta for crescente, a velocidade é positiva. E quando a velocidade for positiva, eu vou classificar o movimento como sendo um movimento progressivo. É como se o carro estivesse andando para frente, para o lado em que a quilometragem aumenta da estrada, por exemplo. Então, aqui a distância vai aumentando para o lado direito, ó, então ele está andando para frente. Então, aqui, segundo gráfico, ele começou de uma posição, ó, acima do zero. Então, se está acima do zero, a posição inicial é maior que zero. Como a reta é crescente, a velocidade é positiva. Então, aqui eu tenho novamente um movimento progressivo, ele está indo para frente. Em vez de ter saído do zero, ele saiu de uma posição um pouquinho mais na frente, mas está indo para frente. Terceiro gráfico, ele saiu agora de uma posição, ó, abaixo do zero. Então, o zero está aqui, ele saiu de antes. Então, a posição inicial dele é menor que zero, só que como a reta é crescente, a velocidade ela é positiva. Ela é constante, mas positiva. O gráfico de baixo aqui, ó, ele saiu do zero, só que a reta é decrescente. Então, a posição inicial é zero, porque ele saiu do zero. Como a reta é decrescente, a velocidade é negativa. Aqui, ele saiu de um ponto acima do zero, então a posição inicial é maior que zero, só que a reta é decrescente, então a velocidade é negativa de novo. Quando a reta é decrescente, eu vou classificar o movimento como sendo retrógrado. É um movimento que indica, deixa eu passar isso aqui para cá para ficar melhor de ver, que indica que o carro está indo no sentido contrário. Ó. A posição aumenta para cá e ele está voltando. Então, a reta decrescente indica isso, que o objeto está voltando. Então, isso que é a velocidade negativa, tá? Tá voltando. Aqui também, ó, saiu de uma posição abaixo do zero, então, posição inicial menor que zero, reta decrescente, velocidade negativa. Então, aqui também é um movimento regressivo. Então, os 3 movimentos de cima são progressivos, e as retas são crescentes. Os 3 de baixo são regressivos ou retrógrados, são sinônimos, regressivo e retrógrado, porque a reta é decrescente. Eu posso ter ainda o gráfico da velocidade, né? Mas eu coloquei. Tá. Vou falar primeiro do gráfico da velocidade, depois eu faço os exemplos. A velocidade ela é constante. Então, quando a velocidade for positiva, ela vai ser descida por uma reta horizontal acima do zero. O zero é aqui, né? Então, uma reta horizontal acima do zero. Velocidade positiva, movimento progressivo. Se a velocidade negativa, a reta vai ter que estar abaixo do zero. Então, movimento retrógrado. Então, você vê que no gráfico da velocidade, a reta é sempre horizontal. Né? Ou acima do zero, quando é positiva, ou abaixo do zero, quando é negativa. Se o carro tivesse parado, a reta estaria exatamente aqui em cima do zero. Tá? Já no gráfico da velocidade, eu vou ter reta crescente ou reta decrescente. Se eu tiver uma reta horizontal aqui no gráfico, isso indica que o objeto está parado durante aquele intervalo de tempo. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Dado o gráfico a seguir, determine a posição inicial. Bom, a posição inicial é sempre o local onde o gráfico começa. Então, a posição aqui, ó, é o eixo vertical. Então, o local do eixo vertical onde o gráfico começa é a posição inicial. Ele está começando daqui, então a minha posição inicial é 5 quilômetros, né? Aqui está em quilômetro e minuto. Então, 5 quilômetros. Então, entre parênteses, ele me dá a pista da unidade de medida. Tá? Então, 5 quilômetros foi a posição inicial. Na letra B, ele quer saber a velocidade. Para saber a velocidade, eu tenho que fazer a conta. Aí que eu vou ter que fazer? Usar aquela equação que eu ensinei para vocês. Então, eu já sei que a posição inicial é 5. Aí eu posso escolher. Por exemplo, eu posso escolher usar a posição final 5. Só que aí, se eu usar a posição... usar o tempo 5. Só que aí a posição final vai ser 10. Ou eu uso o tempo 10 e a posição final 15.
Ou eu uso o tempo 15 e a posição final 20, ou eu uso 20 e 25, enfim. Eu posso fazer uma escolha, né? Só que se eu fizer escolher, por exemplo, 10, eu vou ter que usar o 15, porque é o par ordenado, certo? Do gráfico. Então, vamos escolher, por exemplo, usar o 15 e o 20. Vamos lá. Então, a posição inicial é 5, a posição final é 20 e o tempo 15. Então, vamos usar isso. Então, vou lá compartilhar de novo a tela do meu celular com vocês. Aqui. Para eu usar a luzinha. Vamos lá. Aceita aí, vai aparecer uma mensagem. Então, vamos lá. Eu vou usar a posição inicial 5. Deixa eu voltar aqui para aparecer na filmagem, senão quem for assistir depois não vê. Posição inicial 5 quilômetros. Posição final 20 quilômetros. É 20 ou é? Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. É 20 quilômetros e 5 segundos. 15 segundos. 20 quilômetros e o tempo 5 segundos. Quero achar a velocidade. Então, vou usar aquela formulazinha lá que eu ensinei para vocês. S igual a SO mais V vezes T. Só que agora eu vou usar a fórmula para calcular a velocidade, certo? A posição final eu tenho, é 20. A posição inicial eu tenho, é 5. A velocidade é o que eu quero calcular, então eu repito ela. E o tempo, 15 segundos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse 5 aqui, que está positivo, pro lado de lá da igualdade, ele vai ficar negativo. Então, fica 20 menos 5 igual a V vezes 15. Opa, coloquei um zero a mais aqui. Considere esse zero. É 20 menos 5. Então, 20 menos 5 igual a V vezes 15. 20 menos 5 é 15. Então, fica 15 igual a V vezes 15. Aí, esse 15 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 15 dividido por 15, que vai dar 1 quilômetro por minuto. Né, já que está em quilômetro por minuto. Então, a velocidade é 1 quilômetro por minuto. Essa é a resposta da perguntinha lá. Deixa eu voltar. Tá. Deixa eu clicar aqui para voltar a apresentar, que aí vocês vão conseguir enxergar. Vamos lá, movimento. Então, a letra B, a velocidade é 1 quilômetro por minuto. Letra C, a função horária desse movimento. Então, vamos voltar de novo para a luzinha. Agora ele quer saber a função horária. Para escrever a função horária, eu pego a equação, né, a fórmula. E aí, de novo, eu vou substituir quem? Eu vou substituir a posição inicial e a velocidade. Toda vez que ele pedir a função ou a equação do movimento, eu substituo só a posição inicial e a velocidade, certo? A posição inicial é os 5 km. A velocidade é o 1 km por minuto que eu acabei de calcular. Então, vai ficar assim, ó. S igual a 5 mais 1 vezes T. Essa vai ser a minha resposta da letra C. E a letra D, ele quer que eu classifique o movimento como sendo progressivo ou regressivo. Se a velocidade, é positiva, né? Velocidade D1, velocidade positiva, o movimento é progressivo. Então, velocidade deu igual a 1, logo, eu tenho o quê? Movimento progressivo. Vou tentar escrever embaixo, melhor. Movimento progressivo.
Beleza. Então, se eu soltar aqui a minha tela de novo do celular. Cadê o Meet? Parar a apresentação. Retomar a apresentação. Bom, vamos lá. Vou voltar para o slide agora. Estou quase acabando, gente. Se não fosse quase. Então, aqui eu já falei, né, do gráfico da velocidade, que tem velocidades constantes. E, para finalizar a aula, claro, a gente tem aqui atividades, certo? Então, não sei se vocês preferem tirar print da tela ou se vocês preferem que eu mande esse slide no grupo e vocês pegam depois no computador, não sei. O que vocês acham? Mandar, tá? Então eu vou mandar para vocês. São exercícios bem parecidos com os que eu fiz, tá? Ó, tem o primeiro exercício que é muito parecido com o primeiro exemplo, só para vocês treinarem mesmo para a prova, tá? Aqui o segundo exercício, bem parecido também com aquele primeiro que eu fiz, com o segundo, desculpa, que eu fiz. E o terceiro também do gráfico, bem parecido, tá? Aí vocês fazem. E na próxima aula da semana que vem, na quinta, né? Eu corrijo com vocês aqui na aula. Beleza? Vocês têm alguma dúvida em relação à aula de hoje? Deixa eu abrir aqui o chat para ver se vocês... Professor, esse negócio aí é para enviar respondido depois? Não, você vai fazer no seu caderno mesmo. Não tá valendo nota isso aqui, é só para você estudar mesmo, tá? Você vai fazer no seu caderno e aí na próxima aula eu vou corrigir e aí você vai conferir se você acertou, tá? Ok? Mais alguma dúvida, gente? Bom, deixa eu ver se eu consigo tirar um... Cadê isso? Bom, vocês... Então, por hoje é só, gente. Tivemos aí 72 alunos presentes na aula, né? Agradecer a presença. E até a semana que vem, beleza? Estudem para a prova mensal. Assistam lá aquela aula que eu fiz na semana passada da correção da prova, porque tem questões que são bem parecidas. Bom final de semana, gente. Tudo de bom. Tchau. Vão lá para a aula de química, que tem aula de química com o Mar.